extremas de temperatura, e principalmente com foco então em temperaturas negativas. Então a ideia hoje é a gente mostrar os impactos que equipamentos não adequados para isso podem causar na operação, tanto na forma como os usuários operam esses equipamentos, quanto na garantia de qualidade. Fala pessoal, boa tarde, e hoje a gente vai continuar então, conforme prometido, com a parte 2 dos vídeos sobre Cold Storage. Eu estou aqui hoje com a Carolina. E aí, Carol, tudo bem? Tudo jóia, e você, Vitor? Jóia, tudo ótimo. Então, conforme a gente prometeu na semana passada, hoje a gente vai falar sobre modelos de equipamentos, né, tipos de equipamentos para poder atender às necessidades dos clientes que trabalham em ambientes onde a temperatura é um fator determinante para que essa operação funcione bem. Carol, me diz aí, o que você separou para a gente mostrar para os clientes? Então, vamos lá. Hoje a gente vai recapitular um pouquinho para os clientes entenderem qual que é a diferença entre você ter um coletor para frio, você ter um coletor para condensação moderada e você ter um coletor para condensação livre. Entender esses conceitos aí que vai dividir bem o cenário de cada cliente. E a gente vai falar sobre o MC93 da Zebra. Hoje eu não estou com ele aqui, eu estou apenas com o CK65 da Honeywell. Então, a gente vai falar um pouquinho dos dois, características, o que cada um tem em comum, quais são as suas diferenças. Até para o cliente saber que existem esses equipamentos, né? O cliente que está querendo abrir uma distribuidora aí de laticínios, de carnes, enfim. Então, é legal ele já conhecer esses equipamentos, né? Eles são pouco falados no mercado, então esse vídeo vai ser ideal para o cliente que quer abrir uma distribuidora, está com uma operação aí, ou já possui equipamentos antigos, como o CK3, que era para câmera fria, ou MC92, e querem atualizar o parque agora para o Android. Fechado. Então, vamos lá. Bom, a gente falou muito na semana passada sobre desperdício, né, que é uma coisa que acontece muito frequente hoje no mercado, né, desde a fábrica, a logística e a distribuição para o cliente final, dentro de supermercados e lojas. Então, não só alimentos, como vacinas também, né, produtos farmacêuticos. Então, tem uma tendência aí muito grande de desperdício de alimentos, né? Uma coisa que é um pouco triste, porque a gente vê, né, na agricultura, inclusive é um tema que a gente vai tratar mais para frente sobre agronegócio. Você vê aquela sementinha ali crescendo, aquele produto gerando, né, toda uma produção e, infelizmente, no final, eles se perdem. Sim. Isso acontece em muitas situações. Não só em câmera fria, mas até em indústrias alimentícias, com, às vezes, um resíduo, um ingrediente errado. Então, a gente vai falar dos equipamentos aí e tipos de cenários para o cliente entender qual que é o melhor equipamento para ele e o que esse equipamento faz e como que ele vai ajudar na produtividade da operação. Uhum. Então, eu separei aqui alguns pontos para a gente tratar, 4 folhas aqui para a gente conversar um pouquinho nesses 30 minutos. Então, a gente tem os primeiros 3 cenários, né? Vamos começar de o que seria produtos para frio. Então, a gente pensa assim, eu preciso de um coletor e meu ambiente é frio. Quando a gente fala que o ambiente é frio, nesse tipo de classificação, é que a temperatura ela é estável. Então, eu não vou ter movimentação dos operadores, todo momento pelo CD, não vai ter troca de temperatura brusca. Então, a gente já consegue entrar aí também com o CK65, também com o MC93. A gente vai citar brevemente o TC83 e o TC800, que são coletores que, inclusive, são usados por uma grande distribuidora aí de carnes, eu não vou citar o nome, mas é uma das maiores do Brasil, acho que é a principal hoje. Então, produtos para frio seriam sem tráfego. Uma coisa comum hoje você vê em supermercados, ali o pessoal fazendo a bipagem das etiquetas, colando etiquetas ali no setor de laticínios. Então, uma temperatura estável não requer um equipamento tão robusto. Não necessariamente um coletor que ele vai ser livre de condensação. Você pode até usar um coletor normal nesses casos, mas depende do ambiente de implementação. É muito importante que o cliente tenha ciência em diferenças de temperatura. Às vezes, o que é pouco para ele é muito para o equipamento. Então, futuramente pode causar alguns danos. Bom, quando a gente fala de produtos resistentes à condensação, então, são produtos, equipamentos, no caso, que eles vão suportar o choque de temperatura em determinadas situações, como, por exemplo, uma condensação moderada. Então, você tem o tráfego constante
não é uma questão de frio, mas sim refrigeradores. Então, já é diferente de você ter ali um lugar frio. Os operadores vão ficar passeando ali no refrigerador. Então, querendo ou não, você já tem uma temperatura diferenciada. Vamos colocar aí um menos 15, um menos 20. Nessa faixa, assim, uma coisa de menos 0 até 20, né? E quando a gente fala de produtos que são totalmente livres de condensação, aí a gente já coloca em um cenário, vamos colocar de 0 a menos 20 também, mas tem neve, um setor extremamente congelado, com uma alta umidade, que vai condensar o equipamento. Então, hoje, tanto os fabricantes Honeywell e Zebra têm equipamentos específicos para esse tipo de operação, visando, assim, aumento de produtividade e eficiência dos funcionários todos os dias na operação dele. Legal. Então, eu acho que é uma coisa importante, né, para a gente colocar para o cliente que está vendo esse vídeo. Primeiro ponto é, assim, entender que existem equipamentos dimensionados para tipos diferentes e operações diferentes e problemas diferentes relacionados à questão de temperatura, né? E também é importante o cliente entender que às vezes a operação dele pode ser híbrida, ou seja, ele pode ter uma parte dessa operação num ambiente mais pesado e uma parte num ambiente um pouco mais simples, vamos chamar dessa forma, e que a depender de como for, então, os ambientes dele, a gente vai encontrar no portfólio dos fabricantes equipamentos dimensionados para cada uma dessas necessidades. É isso, certo? Isso. Para ser um pouco mais claro até, para não ficar tão confuso para o cliente, quando a gente fala de equipamento que ele é livre de condensação, a gente já está falando de uma câmara fria. Tá. Uma coisa que o cara vai trafegar ali, e o que seria esse tráfego? É só dentro do ambiente frio? Não. Ele vai até a câmara fria, ele pega o produto, ele separa e ele leva para um ambiente quente, um ambiente que já tem uma temperatura acima de 0 graus. Que, inclusive, numa demora de separação, enfim, pode estragar um alimento, né? Vamos supor, uma carne. Pode estragar uma carne, pode estragar um peixe, algum produto que seja perecível. Contextualizando esse caso que você acabou de falar, a gente pode pensar, por exemplo, num supermercado, tirando o produto de uma câmara fria, colocando numa área refrigerada para venda, ou num restaurante, tirando de uma câmara fria e levando para uma área de produção e preparo, por exemplo, né? Isso, um coletor que ele vai estar passeando aí entre dois ambientes que têm temperaturas diferentes. Perfeito. Então, para deixar ainda um pouquinho mais claro, equipamentos para condensação moderada, que seriam câmara fria, a gente está falando aí de 10 a menos 20, numa situação nesse sentido, uma coisa que pode ser congelada e refrigerada. Então, tem esse problema hoje na logística, né? Eu já fui em cliente muitas vezes, eu já vi situações onde o cara vai lá, abre a câmara fria, é muito bonito ver, eu acho super legal. Vai lá com o coletor, é frio pra caramba dentro, né? A gente tá falando de uma câmara fria, entra, e dentro do galpão já é um pouco quente, você sente que é fresco, não é gelado. E sai, e o coletor ele embaça. Então, tem esse tipo de situação. Então, para cada ambiente, para cada setor, para cada informação, você vai ter um equipamento ideal. Seja para você usar ele com luva, seja para você usar ele num ambiente que tem uma alta umidade, que vai molhar, danificar o aparelho. É muito importante a gente centralizar nesse ponto. Quando o equipamento ele sofre com umidade, ele pode queimar. E você ter um cliente, é importante você, cliente que está vendo esse vídeo, você preservar o seu investimento. Se você está comprando um equipamento que não é ideal para a sua operação, e lá na frente o custo dessa manutenção vai ser altíssimo. Sim. Então você tem um prejuízo. Sim, então esse vídeo é para sinalizar você, cliente. Ficar atento aí no equipamento que você está comprando, na operação que você tem, sempre perguntar à sua revenda quanto que esse equipamento aguenta, qual que é a temperatura dele, de menos quanto até tanto. Geralmente, os equipamentos hoje, cold storage, são de menos 20 a 50 graus Celsius. E qual que é o tipo de vedação dele? É importante também saber se ele está vedado, protegido, para aguentar esse tipo de situação. Legal, muito bom. Bom, entendido isso, vamos falar um pouco, então, de produto. O que é que o cliente vamos começar. Pode... Por onde ele começa, vamos chamar assim? Olha... Vamos começar do seguinte ponto.
Você precisa de um equipamento que não seja tão pesado, um equipamento leve, a um peso certo, um equipamento que tenha memória, que seja protegido, que seja robusto, porque não é uma operação simples, uma operação de cadeia. A gente fala assim, mas não é. Então, a gente vai começar falando um pouquinho de MC93. Eu estou sem ele aqui hoje, mas eu vou colocar um pouquinho das características que ele tem, né? Então, é um dos coletores, assim, mais robustos que a Zebra já criou hoje. É um ponto que eles mesmos colocam no portfólio. É o mais robusto criado até hoje. É um coletor, assim, não só, claro, para cold storage, ele também tem opções para você utilizar em porto, em mineradora, em cenários críticos. Então, assim como a cadeia fria é um ambiente crítico, você precisa de equipamento que aguente esse tipo de situação. Então, falando de MC93, é um coletor exigente para operações exigentes. Então, você tem ele na versão cold storage e na versão normal. Então, os diferenciais dele. Ele é um coletor que tem opções de curta e longa distância, né? Então, ele vai fazer uma leitura aí de 7,6 centímetros até 21 metros. Então, é uma leitura ótima, excelente, quando a gente fala numa cadeia fria que tem um grande pallet, que o operador vai apontar o coletor para cima. Ele é um coletor que vai aguentar 6.000 tombos, né? Em concreto, ele já é Android 11, é atualizável até o 14. Ele tem uma estrutura diferenciada por ele ser robusto. A bateria dele dura 2 vezes mais do que o MC92. Então, se você, cliente, já tem MC92, que é o Windows CE, e quer comprar um coletor Android, investe no MC93. A bateria dele dura 2 vezes mais. É um ponto bem legal aí para a gente colocar. Em MC93, o processador dele é de Core 8, tem 8 vezes mais RAM e 16 vezes mais memória flash que o MC92. Então, você vê que é um coletor excelente. Além disso, ele tem a tecnologia SimulScan, que ele vai fazer leitura de vários códigos, inclusive uma tecnologia que a gente já comentou lá em leitores de código de barra no vídeo. O cliente pode selecionar em meio a tantos códigos qual que ele quer ler. Geralmente, algumas caixas têm 3, 4, 5 códigos de barra, né? Acaba dificultando muitas vezes a leitura. A tela dele, um negócio interessante, é touch, né? Tem 4,3 polegadas, opções de teclado numérico, alfanumérico. Pode ser usado como walkie-talkie. Não sei se você conhece, acho que conhece o walkie-talkie, né? É só comprar uma lista. O Vitor das antigas. É do mercado, há muito tempo. Mas o termo, ele é antigo, né? Então, você pode usar ele como walkie-talkie, não tem necessidade de você comprar um rádio. Você compra uma licença, que é a push-to-talk da Zebra, que é o famoso PTT, e você utiliza ele como se fosse um rádio. É legal que você pode criar grupos também entre os operadores, pode chamar uma pessoa, 2, 3, 4, como se fosse um rádio. A câmera dele tem 13 megapixels a traseira, 5 megapixels a frontal, tem Bluetooth 5, a prova de água, pó. Ele é um coletor extremamente resistente, protegido com Gorilla Glass. E tem uma coisa bem interessante, a gente já comentou em vídeos anteriores, falando como escolher o seu coletor de dados, é o modo vibratório, que é legal para operações de mineradora, construção civil, que o coletor, ele, ao invés dele emitir som, ele vai vibrar. Então, é legal para o operador ficar atento aí às notificações, né? Além disso... Só para a gente relembrar, para quem não viu o vídeo, né, ainda, sobre leitores, a ideia é que, às vezes, você está num ambiente que tem barulho, e aí não adianta nada o coletor emitir um bip, porque você não vai conseguir escutar. Então, a ideia de vibrar para confirmar uma operação é facilitar a operação para quem está num ambiente como esse, né? Sim, com certeza. Perfeito. Então, MC93 Freezer, que é um modelinho de cold storage, né? A gente vai colocar aí temperaturas de menos 30 a 50 graus. Ele vai cobrir esses 3 pontos iniciais que a gente falou no começo. Ele vai ser um coletor para você usar em ambientes frios, e ambientes com condensação moderada, e ambientes com condensação livre. Então, se você, na sua logística, você tem esses 3 setores, e vai ter essas diferenças de umidade e temperatura, esse é o coletor ideal. Não tem nem o que discutir, ele é um coletor extremamente robusto, ele vai abranger esses 3 parâmetros, tem vedação IP67, IP65, na janela do scanner dele é aquecida. Dentro do coletor também tem claro, uma peça que ele vai aquecer o coletor, evitando assim a condensação, por isso que a gente fala que é um coletor preparado, e assim como sua bateria também. A bateria, ela também é protegida, também é aprovada pela Zebra, justamente para ser livre de condensação. Então,
É uma operação que o equipamento não pode parar e, com certeza, esse equipamento ele vai ajudar o cliente final. Joia. E o que vem depois? Só comentando brevemente ainda na linha da Zebra, temos 2 outros coletores, que é dessa grande marca, enfim, esse grande fabricante, distribuidor aí que a gente comentou um pouquinho no início do vídeo, não posso citar o nome aqui, mas também tem os coletores TC8300 e TC800, TC8000, né, 2 zerinhos no final, enfim. O que acontece? Esses coletores também são para câmera fria, eles são diferentes, eu vou pedir para o André colocar uma imagem dele aqui. Ele tem como se fosse um gatilho aqui acoplado e uma tela, como se fosse celular com um gatilho, ele é diferente. Também é um coletor. Então, o coletor MC93, ele é extremamente robusto. Os coletores TC83 e TC800 são coletores que vão ter apenas 2 diferenças aí que eu vou citar, até para a gente não entrar muito, mas para o cliente conhecer. Então, o TC83, ele tem 7.000 mAh na bateria, vedação IP65. Já o TC800, ele tem a vedação também IP65, mas ele tem 6.700 mAh, então tem uma diferença aí na bateria, depende de quanto o cliente precisa, quanto que ele vai precisar. Tem uma informação aqui que o MC93 normal, ele tem 7.000 mAh, e para a cadeia fria ele tem 5.000, mas eu não tenho certeza, posso confirmar depois. Mas é um coletor, assim, extremamente durável, eu acredito que seja 7.000, afinal ele é 2 vezes mais potente que o MC92. Então, de câmera fria, falando Zebra Technology, são esses coletores de dados que a gente tem hoje disponível. Quando a gente fala de Honeywell, a Honeywell no passado tinha o CK3X, que era um modelo de câmera fria, então eu acredito que a maioria dos clientes aí, Norte, Nordeste, que a Consult vendeu durante muitos anos, tem esse coletor aí, CK3X, CK3R, CK3X era para câmera fria, modalidade Windows CE, e hoje a gente tem esse coletor aqui, que é o CK65, é um coletor do lançamento aí de 2019, da Honeywell, um coletor também extremamente potente, tem algumas diferenças, ele aqui, ó, deixa eu ver se vai ficar ligando, Honeywell, né? Então, a carinha do MC33, ele praticamente tem a mesma carcaça, nesse mesmo modelo, mesmo tamanho. É um coletor de dados que você pode ver que ele tem uma certa robustez, né? Ele não é fino e ele também não é muito leve. Então, tanto o do concorrente Zebra como esse aqui são equipamentos ideais para câmera fria, por eles serem robustos. Então, ele é totalmente protegido. A janela desse scanner do CK65 é dupla. Ele tem algumas diferenciações, que aqui ele já ligou, né? Então, leitor de código de barras. Deixa eu só abrir ele aqui. Deixa eu ver se ele está indo. Ele está bloqueado aqui. Mas é um coletor que tem um teclado alfanumérico. Agora não vai dar para ver, mas ele está com a luzinha ligada aqui no teclado. Então, para ambientes à noite, em câmeras frias, é interessante. Então, teclado alfanumérico, né, números e letras. Coletor de estrutura robusta. Bateria aqui atrás. Aqui a janela do scanner, bem robusto, também protegido. A tela dele é de 4 polegadas, diferente do MC93, que é 4.3. Então, é 4 polegadas, também é Bluetooth 5. Ele, bateria de 7 mAh, é protegido com Gorilla Glass, aguenta de menos 20 a 50 graus. Tem as vedações específicas também para câmera fria. E um dos diferenciais desse coletor aqui é que a bateria dele dura 28 horas. É uma bateria extremamente potente. Então, para o cliente que precisa seguir o turno dele e não quer ter o problema de bateria descarregada, esse aqui é o coletor ideal. Tá, então, a câmera dele traseira é de 13 megapixels. Tem scanner geração 8, que é um scanner excelente quando a gente fala de coletores de dados, né? Como a gente falou, lente dupla. É um coletor extremamente confortável, ergonômico, fácil de usar. Então, a gente tem aí também a proteção contra quedas, né, quedas de 10 pés, é um coletor robusto. Então, são essas 4 opções, né, mas particularmente 2 aí, em específico, que a gente tem hoje no mercado, para atender os clientes de câmera fria. Então, também tem uma leitura extremamente boa, faz aqui, ó, direitinho, tô lendo alguns códigos de barra. É um leitor rápido, inclusive. O CK também tem aquele recurso de vibrar igual o MC93 tem? Eu creio que sim. Eu posso confirmar e a gente pode comentar em outro vídeo. Tá. No portfólio dele eu não encontrei. Tá.
Mas é um coletor excelente. Então, o cliente que está buscando aí, ele tem esses dois fabricantes, né? Tem cliente que já possui Honeywell na base, ele vai querer continuar com Honeywell. Às vezes, o operador gosta mais desse equipamento, ó, se sente mais confortável em usar, atende a logística. Assim como tem clientes que já tiveram o MC92 no passado, querem trocar para o Android e vão adquirir MC93. Então, são coletores ideais e robustos para câmera fria que não vão parar em nenhum sentido. Me lembro muito bem de ambos, tanto do MC92 quanto do CK3, CK3X, equipamentos de fato quase top de linha, assim, o que tem de melhor em termos de robustez, de qualidade e tudo mais. Lembrando que, acho que uma coisa importante de comentar no vídeo, é importante verificar com os fabricantes, com o seu fabricante, né, de WMS ou de ERP, se as telas das aplicações estão dimensionadas para rodar com 4 ou com 4.3 polegadas, porque isso às vezes pode ser um probleminha, né? Às vezes a tela está dimensionada para 4 polegadas, não vai rodar muito bem no 4.3 e assim sucessivamente. Então, você cliente tendo alguma dificuldade em relação a isso, é evidente que o comercial da Consult também pode te ajudar, mas é apenas um comentário para a gente verificar com o teu fornecedor de ERP ou de WMS, se tem algum tipo de dificuldade de parâmetros no software para poder ser compatibilizado a essas telas, né? Sim. E claro que muitos clientes vão perguntar, né? São duas máquinas potentes aí, extremamente robustas, qual que eu devo comprar? A que você, cliente, se sentir melhor, porque os dois são incríveis, assim, não tem como a gente olhar e falar, não, compre o MC ou o CK65, porque os dois são máquinas excelentes. Então, só você homologando para consulte, para testar o equipamento, ver qual o melhor. O operador vai gostar, vai se adaptar, mas os dois são de excelente qualidade, são equipamentos que estão aí no mesmo nível. Concordo plenamente com você. Importantíssimo o cliente passar pelo processo de homologação com a gente pode fornecer os equipamentos, inclusive, para fazer essa homologação, e não só fornecer o equipamento, acompanhar todo o processo de instalação, configuração, ajudar o cliente mesmo a colocar o equipamento, né, para rodar lá na ponta, para verificar mesmo o que vai se encaixar melhor a operação. Também vou deixar aqui uma menção importante de que esses equipamentos existem uma série de acessórios para eles também que vocês podem comprar, então baterias sobressalentes, estações de recarga de bateria, capa. Uma coisa que eu não lembro, Carol, esses equipamentos permitem pistol grip? Sim, tem a entrada para o gatilho. Então, deixa eu mostrar aqui. Joia, então o cliente pode comprar gatilho também. Ah, que legal. Aqui, ó, bateria, o gatilho ele vai acoplar aqui. Nos coletores CK65 tem esse parafuso aqui. Gatilho, não consegui pegar um agora, mas você acopla e você pode usar ele sem problema nenhum. É um coletor que vai adaptar para sua operação. Se tiver necessidade de usar capa também para proteção, tem essa possibilidade. Doca de carregamento de baterias, carregador de 4 posições, bateria extra, enfim, uma possibilidade aí imensa de acessórios, né? Então, vale a pena investir no equipamento desse. Acho que o cliente ele não vai se arrepender de forma alguma. Tanto se ele comprar CK65, como se ele comprar MC93. Perfeito. Uma coisa que a gente costuma dizer, inclusive a gente já falou isso em pelo menos uma oportunidade em vídeos passados, é assim, os acessórios, eles estão aí não para a gente aumentar o ticket médio da venda, mas para potencializar o investimento no equipamento. Então, todas as vezes que a gente pensa no bom uso dos acessórios disponíveis, as docas de carregamento, as baterias sobressalentes, as capas e os gatilhos, a gente está falando em sobrevida desses equipamentos, então o cliente usar isso por muito mais tempo e fazer com que o investimento dele seja ainda melhor, uma vez que ele vai conseguir usar os equipamentos de uma forma muito mais ampla para atender diversos tipos de operação que ele tem na empresa, né? Sim, inclusive a gente tem um cliente que comprou no final de 2019 equipamento CK65, esse equipamento aqui da Honeywell, né, a famosa antiga Intermec, e até hoje eu não recebi nenhuma reclamação do cliente, nunca, assim, a gente vendeu, colocou lá, operou, 3 meses, tá tudo certo, 6 meses, tá tudo certo, 1 ano, tá tudo certo, até hoje eu não tive nenhuma reclamação dele, é um grupo grande que tem aqui em São Paulo, né, distribuição de frios,
e o cliente nunca entrou em contato para falar um A do coletor. Então, é uma máquina que você coloca e ela realmente voa, São dos dois fabricantes. Equipamentos extremamente robustos, né, dimensionado para operações assim, de um nível altíssimo de criticidade e que vão atender plenamente nossos clientes, sem dúvida nenhuma. Importante, e vale a pena lembrar que não tem só opção cold storage, esses equipamentos. É sempre bom a gente reforçar, se o cliente gostou do equipamento CK65, ou se ele vai gostar da imagem do MC93 aqui, que em breve a gente vai trazer ele para fazer um unboxing. Também tem as opções que não são cold storage, então se você tem uma operação mais crítica, mas não é cadeia fria, e você precisa de equipamento que atenda, você pode estar escolhendo a versão do CK65 normal, e também a versão do MC33 normal, que não é freezer, não é STS, cold storage. Show de bola. Lembrando sempre, né, como a gente faz isso em todos os vídeos que a gente grava, todos esses equipamentos podem ser fornecidos tanto na modalidade de compra como na modalidade de locação. Então, vale a pena para o cliente entender como isso funciona, seja numa locação pontual, seja num contrato de locação de médio ou longo prazo. Muitas vezes, para o cliente, a locação acaba sendo muito mais vantajosa por uma série de questões. A gente gosta de reforçar, é bom reforçar sempre, fornecer equipamento de backup, atendimento personalizado, emprestar equipamento para o cliente em caso de ter que remover parte do parque para uma manutenção corretiva ou preventiva. Enfim, tem várias vantagens, um modelo tributário muito convidativo do cliente poder usar a nossa nota de serviço para fazer abatimento de impostos, a diluição do investimento, que não precisa ser feito de uma vez só, pode ser feito aí ao longo de meses ou anos, ou seja, também existe essa possibilidade, as vantagens são inúmeras para isso, mas a gente respeita, a gente sabe que existem, enfim, linhas de gestão diferentes e gestão de budget diferente dentro das empresas, então, evidentemente, a gente tem que se adaptar para qualquer uma dessas possibilidades, mas, de qualquer forma, para aquele cliente que quer entender os benefícios de uma ou de outra forma, ou quer entender um pouco melhor como é que esses equipamentos vão poder ajudar ele na operação dele, eu gosto sempre de lembrar que na descrição do vídeo tem um link para que o cliente entre em contato com a gente no comercial e a gente possa, então, esclarecer todas essas dúvidas que o cliente tem. Carolina, a gente tem mais alguma mensagem para dizer para os nossos clientes? Acredito que tudo que a gente falou aqui, o cliente vai saber escolher o equipamento ideal para ele. Joia. Então, é sempre aquele recado, operações críticas, operações exigentes, necessitam de equipamentos que sejam críticos para aguentar a operação e também que sejam extremamente exigentes, né? Então, vale a pena investir nesses equipamentos, o cliente não vai se arrepender em hipótese nenhuma. Perfeito. Carolina, quero te agradecer mais uma vez pela presença nesse vídeo e dizer para os clientes, semana que vem estamos de volta. Muito obrigado a todos.